Boa noite, pessoal. Meu nome é Jadson Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã, programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Agradecer e fortalecer a presença de todos vocês neste momento para participar do nosso evento Conhecimento Solidário, encerrando aí o segundo dia, que é da segunda semana, com a presença do professor Bruno Pivetti, que vem aí falar sobre periodização tática. Antes de mais nada, agradecer ao Futicom, à Associação FSA Esporte e Cultura pela parceria, e vamos um pouco conhecer sobre periodização tática na noite de hoje, mas já tivemos aí uma semana passada especial, né? E vocês podem acompanhar todas as lives no Núcleo Futicom, né? No canal do YouTube do Futebol Competente, que é o grupo de pesquisa aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, e acompanhe aí as últimas lives, né, que estão no ar ainda 24 horas, com o professor Wellington, o professor Ricardo, e a abertura na quarta-feira foi com o professor Eduardo Freeland, coordenador da divisão de base do Flamengo. E agora vamos receber essa noite o Bruno Pivetti, que daqui a pouquinho a gente chama para participar da nossa live. Lembrando, pessoal, que amanhã, 10 horas da manhã, teremos o professor Gilmar Messias, da Universidade Estadual de Feira de Santana, que vai falar sobre atividade física e comportamentos sedentários na infância e adolescência, temática muito importante, principalmente, né, durante esse período da pandemia e pós-pandemia, que a gente torce para que as coisas se normalizem o mais rápido possível. E na sexta-feira, para finalizar, à tarde, teremos o professor Fernando Oliveira, treinador do Esporte Clube Bahia, categoria sub-17, e na noite teremos o Guilherme Machado, que vai falar sobre a tomada de decisão no futebol e a formação de jogadores inteligentes e criativos. O Fernando vai estar falando sobre futebol que se ensina e futebol que se aprende. E a gente conclui nossa jornada de lives do evento Conhecimento Solidário. Um evento que impactou aí já diretamente, né, as pessoas que participaram da live, quase 10 mil pessoas. E a gente fica muito grato por terem pessoas compartilhando, divulgando e participando conosco nesse processo de formação tão importante. Sabemos do momento difícil que nós estamos passando, mas também entendemos que a gente tem que utilizar isso ao nosso favor. E a tecnologia hoje, bem usada, ela está ao nosso favor. E a gente pode estar conversando com professores que são aí capacitados, né, e especialistas nas áreas que a gente está buscando aqui para o diálogo. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. E você que ainda não doou, tem duas formas de doar e de ajudar, que é através do depósito em conta bancária, na conta da Associação FSA, que foi aberta exclusivamente para receber esses recursos, a Associação FSA Esporte e Cultura, e acesse aí o site do PEAC, peacufs.com.br. E lá vai estar informando também como você pode doar através do aplicativo Benfeitoria. E aí você pode estar nos ajudando a atingir as nossas metas e que possamos, além de socializar o conhecimento, que é um dos objetivos do evento, também poder ajudar pessoas adquirindo alimentos e máscaras de proteção. Queria mais uma vez dar uma boa noite a todos vocês em nome da Universidade Estadual de Feira de Santana, em nome da Associação FSA Esporte e Cultura, e agradecer aí a presença de todos vocês. Você que já está na live com a gente, aproveita para pegar esse aviãozinho aí, compartilha para os seus amigos, para as pessoas que você entende que gostará de estar conosco nessa temática. A proposta é fazer live aí de 1 hora, discutindo sobre a temática proposta, que é periodização tática. Você que já conhece, já domina o tema, poder estar dialogando um pouco com a gente. E você que não conhece, passar a conhecer e entender qual é a proposta aí da periodização tática, e através de um professor, Bruno Pivetti, que bebeu na fonte, né, direta do professor Vitor Frade, nas contribuições lá dos seus estudos na Universidade do Porto. Então daqui a pouco a gente chama o professor Vitor Frade, a gente chama o professor Bruno Pivetti e a gente vai estar aqui com ele nessa live de hoje. Saudar aí todos que estão entrando na live, o professor Tiago Santa Bárbara, quem mais entrou aqui conhecido, Luan, atleta do Esporte Clube Bahia, um abraço, Luan, para você. Espero que seja uma quarentena aí de muito treino, né? Todo mundo vai precisar estar bem aí nesse retorno. E tomara que a gente possa retornar realmente e poder fazer o que mais gosta. E o mais importante disso tudo é que tudo seja resolvido, que as famílias aí que estão passando situações difíceis possam ser ajudadas das mais diversas formas e da maneira como a gente possa contribuir. Vamos lá, vamos tentar o contato aqui. Primeiro contato com o professor, saudar o Matheus Crispim, Matheus, que é treinador da categoria aí sub-11 do Projeto FSA, o Thiago, saudar também
a todos vocês que estão conosco, grande web. Já estamos aí mantendo contato com o professor Bruno e a gente, mais uma vez, pede para quem não possa estar fazendo algum tipo de doação, que possa estar divulgando, quem sabe a gente encontrar pessoas que possam nos ajudar e também você socializar o conhecimento nesse momento tão difícil. Professor Bruno, já consigo te ver, fazendo contato agora em áudio. Bem-vindo ao curso, né, ao evento Conhecimento Solidário da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, através do programa Encaminhar Ação Cidadã, que é um programa de extensão, através do FUTECOM, Futebol Competente, com o programa de pesquisa da universidade, e também da Associação FSA Esporte e Cultura, entidade parceira da universidade. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo e agradecemos a sua disponibilidade. Boa noite, Jaderson. Espero que você esteja me ouvindo bem. Um prazer participar e tenho a certeza que nós vamos conseguir trocar muitos conhecimentos e informações que são importantes temas no futebol atual. Eu ouvi bem, professor, te vejo bem, espero que todos também tenham ouvido bem. Podem interagir com a gente a partir de agora. Vocês já podem estar fazendo as perguntas para vocês. Eu vou passar um pouco aqui das orientações desse momento virtual para que a gente possa organizar esse momento da melhor forma possível. Vocês podem fazer perguntas, nem todas talvez possam ser respondidas, mas eu vou estar fazendo aí uma síntese de todas essas questões e no momento oportuno eu vou estar passando para o professor essas considerações. O momento de live desse evento é uma palestra, né? Então o professor Bruno é que vai estar falando mais, eu vou estar só apenas mediando esse processo. O professor Bruno, que hoje é assistente técnico da equipe profissional do Esporte Clube Vitória, coordenador técnico da categoria de base também do Esporte Clube Vitória e autor do livro Periodização Tática, o futebol alicerçado em critérios. A temática que a gente convidou o professor Bruno nessa noite é a periodização tática e a sua contribuição ao futebol brasileiro. Professor Bruno, fique muito à vontade, o espaço é seu, estou passando a bola para você aí, espero que você consiga dominar e marcar esse gol. Vamos para frente. Legal, Jaderson, agradeço. A intenção é falar sobre a periodização tática e a sua importância no futebol brasileiro. Eu creio que a periodização tática ela revolucionou um pouquinho a maneira de se treinar futebol mundialmente. Então, claro que o início dos trabalhos e do desenvolvimento da metodologia foi em Portugal e na Europa se disseminou mais rápido, mas aqui no Brasil eu fui um dos responsáveis em trazer essa metodologia, a qual eu tive contato em Portugal, no período que eu morei na cidade do Porto, em 2006, e tive a oportunidade de estudar com o professor Vitor Frade e também fazer um estágio no Futebol Clube do Porto, no Sub-20, à época, com o José Guilherme Oliveira. Até o coordenador do estágio foi o professor Ilídio Vale, que hoje é assistente técnico da seleção portuguesa, né? Conquistou aí o campeonato europeu. E uma metodologia extremamente importante que revolucionou o futebol, integrou mais todos os aspectos de rendimento. Na periodização tática, nós não dividimos aquilo que é físico, tático, técnico, psicológico e a parte afetiva, mais emocional, tudo se trabalha ao mesmo tempo em prol da tática da equipe, né? Então, na periodização tática, é importante definir a nomenclatura. Periodização, porque envolve um ciclo de treinamento entre um jogo e outro. Então nós dividimos aí o ciclo no período que compõe ali os dois jogos, né? O último jogo e o jogo que se tem para fazer. Ali, por isso que o nome de periodização, né? Porque remete a um período, a um ciclo de treinamento. E tática, nós entendemos pela questão das ideias que uma determinada equipe defende. Então, nada mais é que o modelo de jogo da equipe e a metodologia em si, ela vai ser nada mais que uma ferramenta para que nós possamos operacionalizar uma determinada ideia de jogo. Por isso o nome periodização tática. E Bruno, ela foi... segura um Pode pouquinho, falar. segura um pouquinho, eu vou te pedir um favor, que na verdade a gente tem um ritual aqui que pode ser quebrado, é claro, mas geralmente a gente começa conhecendo um pouco mais o Bruno. Você começou aí pela parte da aproximação com as discussões da periodização tática, mas conta um pouco da tua história, da cidade que você é, como é que foi essa trajetória até chegar no esporte, e aí depois você continua essa parte aí.
tá? Vai ser só para a gente te apresentar as pessoas que estão te ouvindo, tem gente do Brasil inteiro conosco, e depois também as pessoas acabam acessando o nosso canal do Futecom, para a gente conhecer um pouquinho mais de quem é o Bruno Pivetti, que está no Vitória hoje, mas um pouco das suas experiências e aproximações com o esporte, né, os clubes, conta um pouco dessa tua trajetória, que eu acho que é importante a gente conhecer. Tá certo. Eu nasci em Campinas, né? Morei aqui em Campinas até os 19 anos, quando prestei o vestibular para bacharelado em esporte na USP. Na verdade, iniciei os meus estudos na universidade com 18 anos e já entrei focado na Universidade de São Paulo, né, na Escola de Educação Física, em trabalhar com futebol, né? Sempre tive o sonho de ser treinador e por isso a minha seleção ali no vestibular pelo curso foi justamente para atacar diretamente o ponto profissional que eu tinha por vontade seguir, né? Então, por isso que eu prestei o bacharelado em esporte e não educação física. Para quem não sabe, na Escola de Educação Física da USP ela é separado, existe um curso de esporte, um curso de educação física. O curso de esporte mais voltado para os aspectos profissionais, né, do esporte. Então, tivemos ali noções de fisiologia, preparação física, anatomia, marketing esportivo, mas tudo voltado ao alto rendimento, né? E claro que se tem também a possibilidade de seguir o meio acadêmico, né? A USP hoje em dia é uma das líderes aí em publicações de artigos científicos, tem diversos pesquisadores renomados, e foi extremamente importante para mim. Entrei já com um viés de estudante profissional, como eu gosto de dizer, né? Entrei ali já focado no que eu queria e eu era ali um estudante profissional, tentava ter os melhores rendimentos, a maior aquisição de conhecimento possível para que eu pudesse inserir numa área que eu já sabia que era extremamente competitiva e extremamente difícil de entrar, até mesmo porque eu estava vindo de um meio acadêmico, não tinha uma bagagem como ex-jogador, ou não conhecia ninguém ali no meio do futebol, precisaria entrar por esse destaque acadêmico, que hoje em dia o mercado é um pouco mais aberto, eu vejo assim, para as pessoas que vêm das universidades, mas à época, estou falando aí de 15 anos atrás, o mercado era bem fechado, né? Ainda mais quando nós entrávamos ali na área dos treinadores, né, na parte mais técnica, na parte mais tática, do aspecto profissional ali do esporte, né? E foi na USP que eu conquistei a oportunidade de fazer um estágio lá em Portugal. Na verdade, era um programa de intercâmbio. Eu fui em 2006, fui agraciado, eu e mais 2 estudantes lá da USP, 2 estudantes, né, na verdade. E nós passamos 6, 7 meses ali em Portugal, onde eu tive a possibilidade de conhecer o professor Vitor Frade, o criador da metodologia, que foi quem me abriu as portas, né, para essa metodologia tão completa e que é tão utilizada e difundida hoje em dia, tanto no âmbito profissional como no âmbito das categorias de formação, né? Eu conheci a periodização tática por um estudante português, que na época, em 2005, estava fazendo o mesmo programa de intercâmbio que eu fiz, só que ele estava no Brasil, Miguel Moita, que hoje é analista de desempenho do Leonardo Jardim, um treinador português que trabalhou muito tempo na França, né? Atualmente no Mônaco. E ele me disse, me passou ali os aspectos superficiais da periodização tática. Eu fiquei extremamente curioso, prestei no ano seguinte esse programa de intercâmbio, fui um dos contemplados e tive a oportunidade de, como você disse, né, beber da fonte aí da periodização tática com o professor Vitor Frade e também com o José Guilherme Oliveira no estágio que eu fiz no Futebol Clube do Porto. A partir daí eu regressei ao Brasil, em 2007 entrei no projeto do Pão de Açúcar e ali eu passei por todas as funções no futebol, fui fisiologista, preparador físico, até ser auxiliar técnico da equipe profissional, que aconteceu com o Fernando Diniz. Eu costumo dizer que foi a minha segunda faculdade, porque eu tive a oportunidade ali de passar por diversas funções, então hoje eu entendo bem as responsabilidades, as facilidades, as dificuldades que se tem em cada função que norteia o futebol.
e isso me deu uma bagagem muito interessante. Tive a oportunidade de conviver com profissionais excelentes do Sendas Esporte Clube na época, que ficava localizado no Rio de Janeiro. E não à toa, nesses projetos do Pão de Açúcar e do Sendas saíram grandes profissionais, né? Como o Thiago Escuro, o Maurício Barbieri, o Eduardo Barroca, o Zé Ricardo, o Kleber dos Santos, profissionais de destaque aí e fora outros, né? Como Emílio Faro, e que hoje tem o seu mercado ali, um bom mercado no futebol, tanto profissional como também de base, né? E ali eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns treinadores que hoje estão conquistando sucessos merecidos, né? Que foi o Antônio Carlos Zago, em 2012. Eu fui o preparador físico dele na campanha que fizemos em 2012 na equipe profissional na época, Audax São Paulo, né? E depois do Fernando Diniz, a partir de 2000. E após esse período, né, de Pão de Açúcar Esporte Clube, Sendas Esporte Clube, para quem não sabe, esses projetos mudaram o nome em 2011, passaram a... E teve uma transição do controle do Grupo Pão de Açúcar para o seu Mário Teixeira, né, que acabou adquirindo ali os dois clubes. E aqui em São Paulo, né, estou falando de São Paulo, passou a ser chamado Grêmio Osasco Audax, né? Foi uma junção aí dos dois clubes e nós tivemos a oportunidade de disputar a Série A1 do Paulista e a Série C do Brasileiro, né? E depois desse período, em 2015, eu fui treinador principal do Sub-20 do Atlético Paranaense e em 2016 eles me promoveram, né? A diretoria do Atlético Paranaense me promoveu a equipe profissional. E ali eu tive a oportunidade de auxiliar o professor Paulo Autuori, que hoje significa aí uma das grandes referências da minha carreira enquanto treinador, né? A partir dali a minha carreira deu uma guinada em âmbito profissional, nós conquistamos um bom rendimento, né, no Atlético Paranaense 2016 e início de 17. Dali eu passei pela Ferroviária de Araraquara, onde nós fomos campeões da Copa Paulista, fizemos uma boa campanha ali na Série A1 de 2018. E depois dessa experiência da Ferroviária, o professor Paulo Autori me convidou para ir para o Ludogorets, da Bulgária, e fiquei lá um ano, né, uma temporada ali inteira. Pude vivenciar de perto, no mais alto nível, o futebol europeu, porque fui para um clube de ponta da Bulgária que disputava as grandes competições europeias, né? Tinha sido campeão búlgaro na temporada anterior e por isso nós tivemos ali direito de disputar as qualificatórias para a Champions League. Não conseguimos entrar na Champions, mas disputamos ali a Europa League, fazendo grandes jogos e pude experimentar um pouquinho do gosto que é o futebol europeu, né? Jogamos ali contra grandes equipes como o Bayer Leverkusen, Zurich, o AEK Larnaca do Chipre. Então foi uma experiência extremamente válida. E quando eu retorno para o Brasil, no final da temporada, a temporada foi 18-19, né? Volto ali em junho para o Brasil com o campeonato búlgaro, fui campeão búlgaro, né? Mais uma vez, foi o 8º título consecutivo da equipe que eu estava, do Ludogorets. E aí o presidente Paulo Carneiro me fez o convite, nós havíamos trabalhado juntos no Atlético Paranaense em 2015 e início de 16, e ele me fez o convite para somar esforços ali no projeto de reconstrução do Esporte Clube Vitória. É um projeto extremamente desafiador. Quem é da Bahia sabe os percalços e o turbilhão político que o Vitória passou nos últimos anos, mas com muito trabalho e empenho nós estamos conseguindo vencer ali as dificuldades financeiras e implementar uma metodologia unificada, padronizada em todas as categorias do clube, bem como um modelo de jogo. Isso tudo para facilitar ali o aspecto de revelação de jogadores, que sempre foi o ponto forte do Esporte Clube Vitória, haja vista os grandes atletas atletas eu não gosto de falar, né? Os grandes jogadores, porque atleta para mim remete ao atletismo, então eu sempre cito ali o jogador de futebol como jogador e não atleta.
e teve a oportunidade de revelar grandes jogadores aí na década de 90, anos 2000, que serviram aí tanto o mais alto nível nacional como também o âmbito internacional. E é essa essência que nós queremos resgatar agora com critério, com processo, para que seja natural a revelação de talentos, para que não seja algo forçado, mas sim uma consequência de um trabalho que começa lá na base e consegue passar por todas as categorias até chegar para o profissional. Então, por isso, hoje eu acumulo ali o cargo de assistente técnico do profissional e também coordenador técnico da base. Estou extremamente feliz no clube, para mim é desafiador e tenho a certeza aí que no médio e longo prazo o Vitória vai ter muitas razões e motivos para comemorar. Parabéns, né? Uma trajetória que a gente percebe muito interessante. A importância, na verdade, de você dialogar e falar da sua trajetória é justamente essa, né? Para que a gente possa compreender quem é esse ser humano que construiu aí suas experiências teóricas e vivenciais a partir do chão, né? Dos campos, das experiências de lidar com diversos profissionais, seja treinadores, seja acadêmicos, e é importante você estar dialogando sobre isso. Parabéns, e aí torcendo sem dúvida nenhuma para que o Sport Clube Vitória ele possa assim, ocupar o cenário de protagonismo aqui na Bahia, principalmente, né, nós que estamos aqui na região e sabendo das condições e dificuldades que são, tanto a nível profissional quanto a nível dos atletas, né, ou dos jogadores, para que possam estar tendo essa oportunidade aí no Vitória. E a gente fortalecendo o futebol baiano. E a gente agradece, profissionais como você, sem dúvida nenhuma, vão deixar suas contribuições e vai ser muito importante o futebol baiano. Seja muito bem-vindo, espero que... Até quanto tempo no Vitória, Bruno? Eu estou desde agosto do ano passado. A temporada búlgara, né? A temporada europeia terminou em maio do ano passado, eu regressei em junho e iniciei no Vitória em agosto. Pronto, já chegou, tem bastante tempo, já assim, um pouco mais... Já deve ter comido uma acarajé. Já deve ter acostumado também com um pouco da rotina. Mas vamos lá. Sim, sim. Bruno, vamos resgatar, né? Primeiro saudar que está na live aí, professor Gabriel Eloy, né? Analista de desempenho do Vitória, que passou aqui, teve um processo com a gente no início do projeto FSA, uma pessoa que deixou aqui sua contribuição muito grande, depois saiu para o Esporte Clube Bahia e agora está no Vitória. E saudar também o Lúcio, né? O Luciano o Pereira, que é também amigo da gente, colaborador do projeto, estivemos muitas vezes juntos aí batendo bola. Agora é com você, né? Retoma um pouquinho do que você estava falando, você estava trazendo os aspectos conceituais de periodização tática, e aí agora vamos avançar na temática central, que isso que você contou, essa história também eu acho que faz parte dessa temática, sem dúvida nenhuma, as coisas vão convergindo, né? O porquê que você trouxe também essa publicação para cá e sistematizou isso para o Brasil. Vamos lá. Perfeito. Em 2012 eu tive a oportunidade de publicar um livro, né, sobre esse tema, periodização tática, o futebol arte alicerçado em critérios, como você bem citou no início da live. E a periodização tática nada mais é que uma metodologia de treino que eu costumo aí sintetizar como uma ferramenta para operacionalizar uma determinada ideia de jogo. Então, periodização envolve o ciclo de treinamento que acontece entre um jogo e outro, e nós chamamos esse ciclo de morfociclo, morfo porque tem a ver com forma, e ciclo porque existe ali uma questão da limitação de tempo entre um jogo e o outro. Por isso o nome periodização. E tática, nós entendemos por tática o processo da ideia do treinador e tudo que permeia ali o modelo de jogo que ele decidiu defender num determinado contexto que ele está inserido. Então, tática é diferente daquela definição habitual de percepção, análise, decisão, tomada de decisão e solução motriz. Na periodização tática, é diferente. O tática compreende tudo aquilo enquanto ideia do treinador. E é por isso, por isso que o tático da periodização tática é um supra-princípio. Então, o aspecto físico, técnico, psicológico, ele vai ser desenvolvido por arraste nos exercícios que nós criamos ali, tendo em vista o modelo de jogo que nós queremos defender. Nós sabemos que no futebol tudo acontece ao mesmo tempo, mas didaticamente nós separamos ali para entender melhor o jogo e poder facilitar o estudo do jogo. Nós compreendemos ali 4 momentos, né? A organização ofensiva, a defensiva, a transição, ataque e defesa, que é o momento que você perde a posse de bola,
e a transição defesa-ataque, que é o momento que você recupera a bola, né? Além das bolas paradas, que estão dentro, né, da organização ofensiva ou defensiva, mas nós encaramos ali como um processo mais, uma atenção mais especial, dado o caráter importante que se tem, né, e as nuances ali particulares que se tem nesse momento em específico. Então, os 4 grandes momentos, fora a bola parada, que eu elencaria como um quinto momento, o treinador, na minha opinião, tem que ter o cenário ideal é ele ter um modelo equilibrado que contemple boas ideias ofensivas, defensivas e boas ideias de transição. A partir disso, ele vai constituir na semana de treino exercícios para que se tenha uma repetição sistemática dos princípios que envolvem esse modelo de jogo e o jogador incorpore isso em forma de hábito. Então, o jogador habituado em treino a repetir um determinado princípio tático, quando ele chega no jogo e vislumbra aquele determinado contexto, ele vai decidir em função daquilo que ele está mais acostumado, em função daquilo que ele está mais habituado. Então, você consegue ter uma adesão e uma fidelização dos jogadores e da tomada de decisão dos jogadores no modelo de jogo que você propõe à equipe enquanto treinador. Então, nada mais é do que isso, uma ferramenta para você operacionalizar. E aí, a partir disso, essa ferramenta tem determinados princípios, que, por exemplo, tem o princípio da alternância horizontal em especificidade. O que é esse princípio? É você variar os estímulos de treino para que os jogadores tenham contrações musculares predominantes em cada dia, para que um dia não prejudique o outro. E fazer com que os jogadores cheguem para a próxima partida num nível ótimo de forma desportiva, né? Não de forma física, mas de forma desportiva, de maneira que ele possa estar fresco, tanto do ponto de vista físico, mas também mental, para tomar as melhores decisões durante um jogo. Então, nós costumamos dizer que, essa é uma frase do professor Vitor Frade, né, o criador da metodologia, que o jogador ele é livre para agir, mas ele não pode agir livremente. Ou seja, nós queremos criar jogadores autônomos. A tomada de decisão dele tem que ser intencional. Cada gesto técnico que ele executa em campo tem que ter uma intencionalidade. Mas essa intencionalidade precisa estar sobrepujada ao modelo de jogo que nós defendemos como ideal. E eu não estou aqui para defender qual modelo é melhor ou não. A periodização tática serve, ela é mais eficiente para um determinado tipo de modelo, mas é uma ferramenta eficiente para você colocar qualquer ideia a campo. Tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo bem. Pronto. Excelente. Eu acho que a síntese que você faz de entendimento da periodização tática, ela é muito clara, né? Então as pessoas já estão falando aí, inclusive na live, a importância de ler o teu livro. Mas eu tenho uma pergunta que é bem específica, assim. A obra é de 2012, né? A sistematização Sim. que você fez aqui para o Brasil. Já se passaram aí 8 anos. É algo que a gente sempre pergunta nos painéis literários. Muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de estar de frente com o autor, aí o autor ele revisa a sua obra, a gente faz a pergunta, que é uma pergunta normal. Olhando para a sua obra hoje, quais são as críticas que você faria, o que você modificaria e o que tem de avanço, de contribuição, né, que você percebe na periodização tática no futebol brasileiro? A periodização tática, ela sofre influência de todas as disciplinas que estabelecem o ser humano como um ser complexo, como uma entidade sistêmica, e também as relações humanas como entidades sistêmicas e complexas. Então, na parte teórica da minha obra, eu subscrevo 100%. Então, tudo que está ali publicado é fruto de muito estudo. Os estudos que surgiram nesses 8 anos estão ali para comprovar a eficiência da periodização tática, que não é uma metodologia minha, é uma metodologia criada pelo professor Frade. E tudo aquilo que nós estudamos de estudos científicos publicados nesses 8 anos vem para corroborar a metodologia em si. O que muda, e muda bastante, é a questão do modelo de jogo. Porque, para quem não sabe, a minha obra está dividida numa parte teórica, que são os pressupostos teóricos ali e conceituais da periodização tática, e um exemplo que eu ofereço
de um modelo de jogo que nós estabelecemos para os juniores na campanha de 2010-11 no Pão de Açúcar Esporte Clube. O treinador era o Kleber dos Santos, nós tínhamos ali determinadas ideias e utilizamos a periodização tática para colocar essa ideia a campo. É claro que esse modelo, mediante as experiências que eu fui acumulando ao longo da minha carreira, ele sofreu mudanças e adaptações ao longo dos anos, isso é normal. O modelo de jogo, ele não é e não deve ser algo estanque. O modelo ele tem que ser adaptável ao contexto que você se insere. E uma outra coisa, as suas vivências e experiências vão te fornecendo bagagens em termos de informação que você vai flexibilizando e vai aprimorando esse modelo. Então, a parte prática do meu livro tem muitos exercícios ali que eu já adaptei, já fiz outras variações, né? Criei novos exercícios para responder questões que o jogo me impôs nos diferentes contextos que eu passei ao longo da minha carreira. As ideias defendidas como modelo de jogo também sofreram alterações. É claro que a essência ela muda pouco, agora os pormenores mudam substancialmente. Eu sempre costumo dizer que toda publicação, seja ela artigo científico, um livro, um artigo mais de divulgação, ela é um retrato do que o autor estava pensando naquele momento. Então, é normal que se sofra algumas alterações, mas a periodização tática em si, ela não sofre nuances porque já é uma metodologia consolidada. E todos os estudos que vêm aí, claro que é uma metodologia, como tudo na vida, que tem que sofrer críticas aqui e ali, tem pessoas que concordam com determinados aspectos e outros aspectos um pouco menos, mas já é uma metodologia consolidada. Então, a parte teórica eu subscrevo 100% até os dias atuais. Na parte prática, obviamente, de acordo com as minhas vivências, eu aprimorei muito das minhas ideias de jogo, aprimorei muito da construção dos exercícios para colocar essas ideias em prática, mas o objetivo não era passar a minha ideia futebolística, era apenas passar um exemplo, né, de uma ideia de jogo sendo aplicada através da metodologia periodização tática. Muito claro, professor. Você, no início da sua fala, você disse que teve por não ter vivenciado, né, ser atleta e tal, às vezes é difícil você ser inserido no contexto do futebol. Em determinado momento, o futebol brasileiro se abriu para isso. Você consegue perceber esse divisor, né, em que momento foi e qual foi talvez o momento mais central para que isso acontecesse? E você olhando, né, o futebol brasileiro, comparando com suas experiências na Europa, e você tem essa clareza do que nós precisamos avançar nesse sentido, né, o que as pessoas precisam, os profissionais da área, precisam compreender de mais importante, né, de beber na fonte, por exemplo, do conhecimento que a Europa já tinha mais sistematizado, vamos dizer assim, do que aqui no Brasil, e essa relação, né, o que aconteceu de fato, que foi esse divisor de águas, que se abriu para esse prazo, para as pessoas que estavam estudando futebol, os processos científicos, poderem dialogar com as pessoas que estão no dia a dia do futebol de uma maneira geral, e fala um pouquinho sobre isso. E como é que você tem lidado com isso? Porque no dia a dia, eu imagino que você, o tempo todo as pessoas perguntam sobre isso, né? Essa relação teórico e prático. Aí você pode também complementar a sua resposta já falando sobre isso. Como é que você entende hoje? O que é que pode agregar ao futebol brasileiro, pensando em fortalecer o futebol brasileiro? Se eu tivesse que me definir enquanto profissional entre a palavra teoria ou prática, eu me definiria como um profissional prático. Porque por mais que eu não tenha experimentado ali as vivências enquanto jogador, eu tenho mais de 15 anos de vestiário. Então, o período que o jogador teve como atleta, ou como jogador, melhor dizendo, eu tive com foco em treinamento. Então, eu comecei no futebol muito jovem, a frequentar vestiários muito, muito jovem. Então, hoje tenho 36 anos aí, eu estou inserido em vestiário pelo menos desde os 20, 21 anos. Então, todas as vivências que eu tive, eu podia não estar diretamente em campo, mas tive tendo os olhos e o foco como treinador, pensando como treinador. Então, eu acho isso uma vantagem, né, de acordo com as oportunidades que eu tive, com as minhas vivências.
Então, tive a experiência de vestiário, não como jogador, mas com viés já de treinador desde muito, muito jovem, né? E em relação ao futebol brasileiro, eu vejo muita gente falando sobre a questão de 2014, do 7-1, e eu não concordo em nada disso. Assim. Desde que eu cheguei aqui para trabalhar no mercado brasileiro em 2007, o futebol brasileiro evoluiu demais. É claro que pelo menos aí 20, 30 anos que nós praticamente não demos a devida atenção ao estudo no futebol, culminou com 2014. Tá me ouvindo? Professor, falhou um pouquinho a conexão, mas já voltou Valeu. já. Você falou que culminou em 2014. Culminou em 2014, mas desde 2007 o Brasil vem evoluindo muito. Essa necessidade dos treinadores em se capacitar, ela não é de hoje. Os treinadores já estão atentos a isso há muito tempo. Agora, precisou passar uma geração e vir uma geração nova, um pouco mais apegada nos estudos, porque o futebol demanda isso, qualquer área da vida demanda um certo preparo, um certo estudo, você tem que acompanhar aquilo que vem de novo. Eu costumo dizer, não, porque o futebol não precisa de estudo, então você pega o seu iPhone e joga fora. Antigamente a gente se comunicava por carta, hoje nós conseguimos aí fazer uma live no Instagram para um número grande de pessoas, né? Então o futebol é feito por seres humanos, ele não está à margem da sociedade, então ele tem que acompanhar a evolução social, a revolução tecnológica que a sociedade humana vem passando, né? Então, para mim é uma coisa óbvia. Agora, a essência do futebol realmente, ela não muda, mas você pode se capacitar e saber inserir aquilo que você tem de conhecimento em termos de essência no cenário atual mundial, né? Eu creio que uma coisa não anula a outra. Então, eu vejo que no Brasil se aumentou demais a demanda por cursos, por obras literárias, né? Acredito que se publica ainda muito pouco no Brasil, quando nós comparamos aí o mercado europeu. Lá, pelo menos em Portugal, eu que tive a experiência de Portugal, a cada mês você tem uma obra nova sobre futebol. Aqui no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade, mas vejo aí uma disseminação muito grande de cursos, o interesse do público é cada vez maior, e isso contribui para a melhora, né, do cenário como um todo. Eu sempre costumo dizer que o meu objetivo no futebol, dentre outras coisas, o primeiro objetivo, obviamente, é ganhar, né? Eu acho que nós somos seres competitivos e se não fôssemos, não daria para estar atuando em alto rendimento no futebol. Agora, eu procuro sempre melhorar, contribuir para uma melhora de mercado. Então, eu sempre faço um exercício de, em cada clube que eu entro, que eu possa contribuir da melhor maneira possível, da abnegação enquanto profissional, que eu sempre me fiz assim, essa cobrança, né, de ter uma abnegação profissional para melhorar o cenário em que eu estou. Então, a partir do momento que eu deixar o clube, eu quero ver que eu estou deixando ali um cenário mais positivo do que aquele que eu encontrei quando eu entrei. Para quê? Para poder trabalhar e ser um profissional do futebol e melhorar o mercado que todos nós usufruímos de alguma maneira. Então, eu sou um apaixonado pelo futebol e um abnegado para poder contribuir para a melhora, né? E às vezes nós temos mais facilidades e às vezes mais dificuldades, mas nós continuamos caminhando aí para que tenhamos um cenário melhor, né? Mais organizado. Realmente o 7-1, né, inclusive já tive outras lives aqui que eu conversei sobre isso, talvez tenha impactado, né? Porque imagine, no país do futebol, semifinal de Copa do Mundo, talvez seja o auge da consagração ou da derrocada, né? Em relação principalmente aos torcedores. Pessoas que assistem o futebol mais no senso comum, no sentido de não estarem, né, discutindo, lendo os processos científicos. E eu penso, na verdade, que o 7-1, ele, na verdade, startou algo que foi isso que você acabou de dizer, né? Se abrir um pouco mais para os processos de conhecimento e as produções que estavam por aí, né? De repente, adormecido nas prateleiras das universidades, principalmente aí da Europa, né? E as pessoas começaram a se permitir olhar um pouco mais para isso.
e eu não tenho dúvida que muitos treinadores e profissionais que atuavam antes até do 7-1, sem dúvida nenhuma, já vinham se capacitando, mas de repente isso potencializou, né? Virou um gatilho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Você acha que houve erros de interpretação, né, do processo de periodização tática? Esse modelo de execução da tática aqui no Brasil, houve um delay, houve algo de necessidade de estudo um pouco mais profundo antes da aplicabilidade, de entendimento melhor, porque a gente ouve falar que alguns profissionais pegaram assim as teorias, saíram para executar e às vezes não dominavam direito a teoria. Não sei se você concorda com isso. Esses equívocos de interpretação, por exemplo, no processo de formação da base, do querer transformar os atletas em jogadores inteligentes, de alguma forma você acredita que isso impactou, ou vem impactando, ou pode impactar ainda mais, o processo de formação do jogador criativo, dessa relação com a periodização tática, né? O que é que você acha sobre isso? O que é que você pensa? Não, acho que não. Acho que a questão da aplicabilidade da periodização tática, ela é uma problemática não só no Brasil, como na Europa, né? Só que aqui no Brasil, às vezes, nós temos um pouco de preguiça de ir mais a fundo nos estudos. Então, você acha que está fazendo periodização tática, mas na verdade não está. Então, às vezes as pessoas culpam a periodização tática por determinados problemas em termos de formação ou de engessar jogador, mas a periodização tática não apregoa nada disso. Então, eu acho um erro as pessoas colocarem a periodização tática como uma razão dessa defasagem técnica ou de você tolir o jogador, cercear o processo criativo. Quando as pessoas me falam isso, é um erro porque não é periodização tática. Porque, que nem eu já vi muitas críticas, que a periodização tática não tem treino analítico. Se você for estudar o processo de teoria do treino, o que apregou o treino analítico? É o treino sem oposição. Agora, você pode muito bem fazer um treino sem oposição, mas contextualizado no seu modelo de jogo. E ali você vai treinar passe, vai treinar drible, vai treinar finalização. Uma coisa não anula a outra. Agora, o que não dava é pra gente ficar, igual ficava na década de 90, 2 horas fazendo treino técnico, sem oposição, sem contexto, sem absolutamente nada. Isso, para mim, a periodização tática veio contribuir. Por quê? Porque ela alterou a questão de predominância. Ao invés de você focar ali 2 horas para treinar um treino analítico, você diminui o tempo de treino, ataca a questão da intensidade máxima relativa, que é a intensidade máxima para resolver os problemas do jogo, propriamente dito, diminui um pouquinho da predominância do treino analítico e o jogador se forma de maneira muito mais completa. Eu acredito que a formação do jogador no Brasil não é ou a defasagem de formação, uma piora que as pessoas elencam aí, e eu não vejo como uma piora, eu vejo como uma dificuldade maior hoje em dia do jogador vivenciar o que se vivenciava antigamente no futebol de rua. Então, no futebol de rua, no passado, as pessoas tinham a oportunidade de jogar ali 6, 7 horas e se forjavam enquanto o jogador, resolvendo ali de maneira criativa os problemas que o jogo pressupunha, e chegavam nos clubes já formados, porque o que se fazia no Brasil na formação no passado, década de 90, 2000, na verdade, matou muitos talentos. Eu acho que a nossa eficiência foi baixíssima naquela época. Hoje nós temos uma dificuldade ainda maior, porque não temos, pelo contexto socioeconômico, cultural, um acesso ao futebol de rua como tínhamos no passado. As pessoas estão, isso já é estudo, né? E as pessoas estão praticando menos ou num tempo menor. Claro que num país de 200 milhões de habitantes e que se tem, às vezes, o futebol como via principal para ascensão social, ainda temos bastante indivíduos que apostam tudo no futebol e continuam praticando, né? Agora, nos cenários, em outros cenários mundiais, como na Europa, por exemplo, você não tem mais a questão do futebol de rua. E aí você querer elencar, porque o clube está fazendo uma metodologia da periodização tática e por isso que você tem menos jogadores capacitados tecnicamente. Isso é uma falácia e que eu não concordo em absoluto. Como julgamento de falácia, pode ser um profundo desconhecimento do conceito de princípio da periodização tática. Claro. Porque aí, de repente, a pessoa não desconhece, e aí vem um outro problema que a gente percebe muito nos ambientes, que é o princípio da defesa do espaço. Então, assim, eu não quero o novo,
e aí eu fico defendendo o meu espaço, negando Perfeito. aquilo que está sendo proposto. É algo que a gente também tem que pensar. Tem Assim, duas perguntas Jaderson, aqui. Pode falar. desculpa te cortar, mas O momento é seu. só para ficar uma reflexão, né? Nós, aqui no Brasil, somos uma sociedade paternalista. A gente sempre procura o herói, o chefe do processo. Parece que nós estamos ainda lá nos moldes aí do paternalismo absoluto. Então, o que, que se fazia? Os clubes ficaram muito tempo sem olhar para um processo e ficaram reféns de profissionais para tomar conta de tudo. E o clube que não tem processo, quando esse profissional vai embora, ele não deixa nada, não deixa legado algum. Então, o que nós estamos tentando contribuir é para colocar processos bem sedimentados no clube que sejam a prova até da saída de líderes principais da instituição em si. Então, quando você tem um processo bem instaurado, você não depende de um indivíduo exclusivamente. Você depende de um processo institucional que é seguido e que todos ali constroem juntos, claro, sob determinadas lideranças, mas esse processo fica muito mais fácil de você deixar um legado para os clubes. Agora, isso não aconteceu, o Brasil demorou para acordar para isso. Então, pior que a capacitação dos treinadores, para mim, é a falta de processo dos clubes. É as tomadas de decisão que acontecem em níveis gerenciais, que não permitem o clube ter minimamente ali um processo instaurado. De a hora que uma pessoa chegar, é muito mais fácil a pessoa se adaptar ao contexto do que o contexto inteiro ter que se adaptar às pessoas. Então, quantas vezes a gente não viu o clube dando a chave ou para o treinador, ou para um diretor, ou para um presidente? Isso para mim é completamente errado. O clube precisa ali de um processo, de um legado, de diretrizes bem definidas. E independente se o presidente fica ou não, ou se a gente sabe que em nível de presidência é difícil, porque os clubes no Brasil ainda são estatutários, né? Não tem dono, então fica um pouco mais complicado. Agora ali para treinador, para diretor desportivo, eles têm que fazer parte do processo. É uma parte importante do processo. São tomadores de decisões ali vitais para o funcionamento do clube, mas são só uma parte, eles não são o processo. O processo tem que ser institucional do clube. Eu acho que, acho não, né? Tenho a certeza que tudo deve caminhar por aí para que nós aumentemos assim a questão da organização dos clubes e melhore aí o mercado para todos nós. Perfeito, eu te ouvi bem, no finalzinho deu uma falhadinha, mas eu te ouvi bem. Professor, o pessoal perguntando aqui na live, e mandar um abraço aí para todo mundo aí que está participando conosco. Rodrigo aí de Pirá, um grande abraço, meu amigo. Periodização tática é uma tendência, é uma realidade? Como é que, pela experiência que você tem, o mundo inteiro aplica? Já é uma unanimidade nos clubes no Brasil, por exemplo, de Série A, de Série B? A gente percebe uma discussão muito grande sobre isso, eu particularmente não tenho essa informação. A gente sabe que tem muita gente se capacitando, sabe também que depende muito do modelo de gestão, que você mesmo falou, aplicar a periodização tática de maneira sistêmica exige de uma compreensão da gestão, né? Exige uma lógica interna, organização geral, não só um desejo da pessoa que está querendo aplicar a metodologia, e essa questão do conflito que existe de gerações. Como é que você lida com isso? Como é que o futebol brasileiro tem lidado com isso? O pessoal até perguntou, né? Genião da geração mais antiga, você que está lá agora, como é que é esse bate-bola? Não precisa falar exatamente da realidade do Clube do Vitória, fica muito bem à vontade, até porque é uma realidade interna. Mas como é que tem sido isso? Né? O que é que você tem visto? Como é que tem acontecido esse bate-bola com a antiga e a nova geração em relação a isso aí? E essa questão que eu te falei a outra pergunta anterior aqui agora que eu me esqueci. Da periodização tática como tendência. Isso é algo que realmente você já enxerga isso claramente nos clubes, os clubes que você enfrenta, ou que você já passou, o diálogo que você tem com os profissionais e seus colegas. E para concluir, que eu acho que dá para você emendar ela, currículo de formação. Tem muita gente falando sobre isso. Lógico que é uma outra live para falar sobre currículo de formação, mas essa relação do currículo de formação com a periodização tática é um pouco do que você está falando sobre os processos. Currículo de formação faz parte desse processo? O currículo de formação, você diz, do jogador? Isso. Que está sendo proposto por os conceitos para cada categoria, as características.
Não, primeiro assim, a periodização tática é uma tendência. Na Europa, eu tive na Bulgária, trabalhei com um Sport Science escocês, trabalhei com um preparador físico espanhol e ambos só falavam em periodização tática, queriam saber como é que funcionava, como é que não funcionava, se eles estavam aplicando certo, se não estavam, o que, que eu poderia contribuir para eles, para o conhecimento deles. Você vai visitar clubes ingleses, é cada vez mais consenso essa metodologia de treino. Não à toa, hoje em dia, o cenário europeu busca muito treinador português e acho que é uma tendência aqui no Brasil também, porque todos os treinadores portugueses, uns fazem mais, menos, mas todos eles foram influenciados por essa metodologia de treino, que nasceu ali no início da década de 80, já não é uma metodologia nova. Em Portugal ela é bem difundida, bem disseminada, então acredito sim que seja uma tendência em nível mundial. Aqui no Brasil, eu posso falar pelas experiências que eu tive, não sei, assim, não tenho acesso ao trabalho de todos os treinadores, mas sei que na formação se tem um apego maior à periodização tática, e muitos vêm estudando, né? Não só a periodização tática, eu não estou aqui, não sou advogado da periodização tática, eu acho que um profissional que pretende trabalhar em alto nível, ele tem que conhecer todos os pormenores que envolvem aí um determinado fenômeno esportivo. Se você quiser trabalhar com futebol, acho que a periodização tática você tem que conhecer, porque é uma tendência mundial, tem que conhecer as metodologias mais integradas, as mais analíticas, para poder formar as suas próprias ideias, as suas próprias convicções e poder ali estar preparado para lidar com os diversos contextos que, principalmente no Brasil, são bem diversificados. E em relação ao conflito de gerações, Se existe, se não existe. eu acho que pode existir, como pode não existir, porque se você institui ali uma relação de respeito em que um ouve o outro, eu acho que ambos têm a... Eu, assim, sempre procurei aprender com pessoas mais experientes, não costumo falar mais velhas, mais experientes, sempre fui um curioso, assim, perguntando sobre as vivências, quais as dificuldades, como reagiu, como não reagiu, como é o clube que passou, quais as facilidades que se tem num determinado clube, as dificuldades, isso tudo a gente vai agregando enquanto conhecimento que não tem preço, né? Não estão nos livros. Então, a partir do momento que também o outro interlocutor mais experiente está propenso a ouvir as suas ideias, ele também pode aprender muita coisa, né? Eu acho que o cenário ideal foi um dos mais próximos do ideal, foi aquele que eu vivenciei com o Paulo Autuori no Atlético Paranaense e no Ludogorets da Bulgária, em que nós temos, né, ideias semelhantes de jogo, defendemos uma mesma metodologia. Eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, de acordo com a vivência profissional. Ele também aprendeu muito os aspectos metodológicos e discutimos muito o nosso modelo, criamos conhecimento a partir disso, né? E hoje em dia, por exemplo, com o Geninho, a relação é a mais cordial e respeitosa possível, transcendeu já o âmbito profissional, já é uma relação de amizade pessoal, e eu aprendo muito com ele, tenho a certeza que ele usufrui muito dos meus conhecimentos, e eu acho que esse é o melhor dos cenários, né? Melhor dos cenários e o caminho, né, para fortalecer o futebol brasileiro. A gente precisa, na verdade, olhar para trás, né, para poder fazer a crítica, mas no sentido de incorporar aquilo que é bom, né, e poder fazer perspectiva de futuro e fortalecer o futebol brasileiro. Claro. A gente está chegando aí no momento final, né, da live aqui, as últimas perguntas. Na verdade, existe essa confusão, né? O pessoal fala de metodologia sistêmica, de periodização tática, se é a mesma coisa, são metodologias diferentes. Na verdade, eu queria até que você esclarecesse. A periodização tática é uma metodologia, né, que utiliza de uma visão sistêmica, não é isso? Mais ou menos isso aí? Não podemos confundir em absoluto, né? A periodização tática é uma metodologia de treino de futebol. A questão da fundamentação sistêmica é uma teoria que abarca aí diversos fenômenos da vida humana. Então, você tem ali a fundamentação sistêmica quando você vai falar de sociologia, você tem medicina, você tem biologia, então é uma ciência que vem balizar os princípios da periodização tática.
Perfeito. Essa mesma pessoa que perguntou aqui, o nome dele, Gimerson, falando sobre a questão do princípio da propensão. E aí você pode falar um pouco sobre o princípio, ele está perguntando aqui para tirar essa dúvida, você pode, acho que você já comentou um pouco aqui, mas dá uma reforçada e eu vou fazer a última pergunta para você, para a gente finalizar o nosso momento. Agradecendo muitíssimo já a todos que estão participando. Na verdade, eu falei só do princípio da alternância horizontal em especificidade, e a periodização tática tem mais dois princípios, que é o princípio da complexidade, de você partir sempre do menos complexo para o mais complexo. Você vai complexificando a unidade de treino ao longo do tempo, né, para que a assimilação e a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem seja mais facilitado, né, para os jogadores, que exatamente eles são o meio e o nosso fim, né, de atuação profissional. E como o Gimerson, né, falou do princípio das propensões, é você criar um determinado exercício que você tem uma repetição sistemática de um determinado princípio de jogo. Então você cria um exercício em que você tem uma propensão maior, por exemplo, de você ter a pressão pós-perda. Então você perdeu a posse de bola, você quer pressionar o seu adversário instantaneamente à perda. Então você cria um exercício, cria um contexto em que o jogador tenha que repetir isso sistematicamente numa propensão, na maior propensão possível, para que a assimilação, a aprendizagem em forma de hábito seja enraizada da melhor maneira possível. Então esse é o princípio das propensões, que tem a ver ali com a constituição e criação dos exercícios, tendo como fim um desenvolvimento de um determinado princípio tático do jogo. Perfeito. Quem quiser estudar um pouco mais, livro de periodização tática, eu soube até que está esgotado, né? Mas parece que... infelizmente está esgotado, né, a versão física. Agora a editora está preparando o lançamento de uma versão online. Até quem quiser saber mais informações, eu não sou a melhor pessoa para se perguntar, porque eu deixo tudo na mão da editora lá, sou até um pouco relapso em relação a isso, mas pode mandar um e-mail lá para priscila.souza@forte.com.br. Quem quiser também, eu posso passar aqui no Instagram o endereço de e-mail dela. Bacana. Professor, última pergunta minha e a gente já passa para as considerações finais. Se o futebol brasileiro fosse uma pessoa, que dica você daria pensando para que ela se fortaleça no futuro? Quais os caminhos que você daria como sugestão para que seja feito agora, para que a gente tenha uma pessoa, um futebol mais forte no futuro? E antes de você responder, queria, em nome, né, do programa Encaminhar Ação Cidadã, agradecer muitíssimo a sua participação e, em nome da Associação FSA, dizer também que é importante as pessoas entenderem o momento de doação, que depois a gente vai reforçar através das redes sociais, mas fala um pouco sobre isso e faça suas considerações finais também, falando um momento sobre esse momento da pandemia, né? Nós estamos vivendo, como é que você está lidando com isso aí? Você está em São Paulo, eu quero que você deixe de recado para as pessoas também em relação a isso aí. A dica que eu daria para o futebol é: organize-se, crie processos independentes das pessoas e foque mais no coletivo do que no individual. Então acho que se nós nos desenvolvermos como uma sociedade mais organizada dentro do futebol, né, que é uma micro-sociedade, não deixa de ser um mercado que envolve muitas pessoas e é um mercado aí que alimenta muitas famílias, eu acho que nós temos que ter uma atenção mais especial à questão da organização coletiva e a institucionalização dos processos do clube, né, para que nós não tenhamos aí uma dependência excessiva em um indivíduo, né, porque todo indivíduo nós sabemos que é passível de falhas e erros. Agora, um processo pode até acontecer a falha e o erro, mas você consegue corrigir de uma maneira muito mais eficiente. E em relação à realidade que estamos vivendo, né, eu estou aqui em casa, em Campinas, em São Paulo, em quarentena, estou procurando cuidar de mim, como cuidar de toda a minha família, respeitar as orientações da Organização Mundial de Saúde, e esperamos que isso passe o mais rápido possível e que todos possam ter o máximo de saúde possível. Eu tenho muita confiança que isso é uma fase, vai passar e sairemos mais fortes, né, dessa crise, aproveitar o tempo aí para estudar, para rever alguns conceitos, para analisar muitos jogos,
poder adaptar novos conhecimentos para que quando voltar, volte mais preparado, seja aí em qualquer área de atuação profissional. Professor, muitíssimo obrigado. Em nome da Universidade Estadual de Feira de Santana, do PEAC, do Futicom, da Associação FSA, parabéns. Obrigado pelas contribuições ao futebol brasileiro, obrigado pelas contribuições dos nossos estudos. E a gente encerra essa live neste momento, agradecendo a participação de todos vocês. Boa noite, professor. Um grande abraço. Obrigado, Jaderson. Obrigado pelo convite. Uma honra